pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu estou aqui para falar com o oitavo ano. A nossa matéria, que já vai começar aí o nosso segundo bimestre, vocês vão ver lá na apostila o impactos da Revolução Industrial no mundo do trabalho, certo? O que vai impactar os acontecimentos com a Revolução Industrial. Nós vimos lá no final do primeiro bimestre o que foi a Revolução Industrial. Agora nós vamos ver o impacto, né, sobre a sociedade, não só inglesa, mas também no mundo inteiro. Tá? Para começar, tudo que aconteceu na Revolução Industrial, tudo era novidade. Para começar, assim que surge a Revolução Industrial, vai ser lá da Revolução, que a gente falou da Revolução Gloriosa, na qual também lá com Oliver Cromwell, certo? Quando ele cria lá o pacto não, o cercamento, né? Que antigamente as terras eram comunais, e aí ela vai acontecer o quê? Essas terras vão ser cercadas, e muitos desses camponeses vão perder espaço, vão acabar indo para os grandes centros urbanos, para as indústrias que estavam começando a nascer. Tá? Então vai se chamar o êxito rural. E como vocês sabem, um exemplo, uma cidade que tem lá para 50 mil pessoas, de repente tem de uma hora para outra 200 mil, quer dizer, vai ter problemas. Outra coisa também vai ser a procura de trabalho, oferta e procura. Se tem pouco trabalho, certo? Procura, e tiver pouca oferta de trabalho, a tendência é o preço do salário ser muito baixo. E naquela época não existia nenhuma legislação que defendesse esses trabalhadores. Para vocês terem uma ideia, os homens naquela época, quando começaram a trabalhar nas indústrias, eram os proletariados. Aí eu esqueci até de falar disso também, né? Nesse momento aí vai nascer duas classes sociais, que vai ser a burguesia industrial e o proletariado. Esse proletariado vai ser explorado pela essa burguesia, pela mão de obra. Para começar, a mão de obra era muito barata, pagava os salários na qual os trabalhadores não conseguiam sustentar a sua família. Outra coisa também que vai acontecer em relação à mão de obra, como era muito barata, a mão de obra feminina era mais barata ainda. Tá? Então eles começaram a explorar também esse lado da mão de obra feminina, porque para o homem pagava mais, para a mulher pagavam menos. E normalmente essas mulheres, às vezes tinham filhos e não tinham como levar ele, não existia um creche naquela época. Então o que vai acontecer? Eles vão pegar essas mães, vão levar esses filhos para o trabalho com elas. E acabavam essas crianças trabalhando também, sendo exploradas lá. E outra coisa, não tinha, como eu falei, nenhuma legislação que protegesse esses trabalhadores, por exemplo, não tinha direito a férias, o ambiente de trabalho era muito ruim. Se caso um trabalhador desse se acidentasse, acabava sendo afastado, mas não recebia nada por isso. E às vezes ele melhorava, quando melhorava e retornava, ele acabava perdendo o emprego, porque sempre tinha alguém para ocupar aquela vaga. Tá? Então, resumindo, o trabalhador das indústrias, lá no início da Revolução Industrial e até a segunda Revolução Industrial, a sua mão de obra era muito explorada. Tá? Então os trabalhadores eram mal remunerados, condições de trabalhos muito ruins, e isso tudo vai começar a despertar algumas revoltas nos trabalhadores. Entre elas tem aí, por exemplo, o ludismo, que é Nat Lud, que é um inglês que fez parte desse movimento, e em homenagem a ele botaram o nome do movimento de ludismo, porque eles culpavam as máquinas, certo, por estar tomando o emprego de muitos trabalhadores. Por exemplo, às vezes fazer alguma tarefa precisasse de 5 homens, numa máquina um homem só fazia o trabalho de 5. Então eles pregavam que esse tipo de máquinas estavam tomando os empregos desses trabalhadores. Então esse movimento vai ser o quê? Quebrar as máquinas. Outra coisa também, quando alguns trabalhadores foram
reivindicar os seus direitos, o que acontecia? Eles não negociavam com o patrão não queria saber. Ligava para a polícia ia lá e espancava esses trabalhadores. Tá? Isso que acontecia. Outra coisa também que vai acontecer, por exemplo, que até tem o Dia da Mulher, que é 8 de março, foi por causa do incidente numa fábrica nos Estados Unidos, como as mulheres começaram a reivindicar seus direitos trabalhistas, simplesmente eles trancaram as mulheres lá dentro e botaram fogo na fábrica. E as mulheres morreram todas queimadas. Isso foi no dia 8 de março. E depois a ONU vai reconhecer e vai colocar o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Tá? E no sentido das mulheres lutarem aí e ganhar espaço no meio do trabalho. Outro movimento também que vai acontecer é o cartismo. Tá? Esse movimento tudo sempre no século XIX, tá? Já apontando aí o final da Revolução, primeira Revolução Industrial, já entrando já na segunda Revolução Industrial. A segunda vai ser o cartismo, tá? Que os trabalhadores vão fazer a Carta do Povo, na qual eles reivindicam seus direitos trabalhistas, levando isso aos políticos para ver se fizessem, né, leis ou, né, legislação para que esses trabalhadores tivessem mais direito, coisa que eles não tinham. Então, isso tudo aí que vocês estão vendo, que eu falei, os impactos da Revolução Industrial no mundo do trabalho, isso só vai começar a melhorar quando vai começar a aparecer alguns pensadores criticando essas explorações feitas aí pela burguesia industrial. Vão aparecer pensadores como Karl Marx, Engels, que vai criticar a exploração desses trabalhadores. Então, aí vai ser uma nova era. Então, eu espero que vocês tenham entendido aí tudo isso aí, tá? Então, o trabalhador, no início da Revolução Industrial até o século XIX, com a segunda Revolução Industrial, os trabalhadores, bem dizer, não tinham direito nenhum. Que nem um amigo meu brincava, os trabalhadores tinham direito de não ter direito. Então, como eu falei, a exploração de obra do homem e principalmente da mulher, da criança, esses trabalhadores não tinham direito a férias, não tinham salário digno e normalmente trabalhavam mais de 18 horas por dia. Tá? Então espero que vocês tenham entendido. Alguns movimentos, como a Carta do Povo, né, que vai ser chamado de cartismo, e o ludismo, por causa de Ned Ludd, que é um inglês que vai, né, incentivar a quebrar as máquinas, culpando elas por tudo que está acontecendo nesse momento do trabalho na indústria. E não esquecendo também que no cercamento, que eu falei aqui no início da nossa aula, que era na qual os camponeses vão perder as terras comunais e elas vão acabar sendo cercadas e dada para alguns setores que vão explorar a criação de ovelhas para fornecer a lã para a indústria têxtil que estava surgindo. Tá? Então é isso tudo aí que eu falei um pouquinho para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vocês peguem o livro de vocês aí, façam os primeiros exercícios aí, que normalmente é de 1 a 20, e a gente vai corrigir na aula, quando eu estiver lá na aula, na escola, eu vou mandar o printzinho corrigido para vocês. Mas não deixem de fazer, tá, gente? Eu não espero as respostas, não. Façam os exercícios, que isso é bom. Tanto é que muitos alunos, certo, eu dei lá questões da prova para vocês do primeiro bimestre, dentro dos exercícios que a gente trabalhou em sala e trabalhou aqui em vídeo, e muitos alunos às vezes erraram coisas bobas. E isso é triste, né? Porque estava fácil. Então vamos manter essa facilidade, vocês fazendo os exercícios. E fazendo os exercícios, eu dou lá depois lá o gabarito para vocês, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham pego tudo bonitinho aí, e a gente se vê lá, se vê na próxima aula. E um abraço, foi um prazer estar com vocês. Beijo no coração de todos e até a próxima aula. Tchau!